esse ano, no início do ano, teve uma mobilização bem forte nos rodoviários, que se somaram no bloco de lutas, e o bloco de lutas, né, que tinha um caráter mais estudantil, digamos, começou a ter um caráter também mais classista, né, de lutar também pelo direito dos trabalhadores rodoviários. Como é que tu vê, vocês já tiveram conquistas, né? Como é que tu vê essas conquistas hoje? São a prova de que se a juventude, se os trabalhadores, a população se organizarem e lutarem, a gente vai angariar vitórias, né? A gente vê que a gente está num contexto de crise econômica mundial e o Lula, que disse que era uma marolinha, agora a crise já virou um tsunami, né? E por causa disso a inflação está cada vez maior, o poder de compra dos trabalhadores está cada vez menor. E para apagar essa crise, o governo Dilma, os governos Fortunati aqui, Haddad em São Paulo, impuseram, né, o aumento da passagem do ônibus, né, que é uma maneira de salvar os empresários, né, dessa crise, e isso afeta muito a juventude dos trabalhadores. Então, essa vitória que a gente teve foi muito grande, porque é uma vitória contra a política do governo frente a esse contexto de crise econômica mundial. O bloco de luta em si, ele viu esse engajamento do resto da população, não só pela causa da passagem de ônibus, e também São Paulo também pegando o exemplo de Porto Alegre, indo às ruas. Vocês têm essa noção da importância que foi o surgimento desse movimento aqui no estado? Sim, a gente fica muito feliz porque a gente, no bloco de lutas, né, no início do ano, a gente fazia ato com 200, 300 pessoas, e quando chegou um ato com 10 mil, conseguiu revogar a passagem, a gente, na hora, né, já criou uma palavra de ordem para nacionalizar essa luta, né, e foi isso que aconteceu, né, teve protestos em Goiânia, Natal, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, em diversas cidades houveram protestos e houve vitória em conta dessa vitória que a gente teve aqui em Porto Alegre. Só que, é como eu falei, a crise econômica, essa indignação está tão grande por falta de verbas na educação, na saúde, né, na moradia, que a população sente que existe mais coisas para lutar, né? Viu que a vitória da passagem é um pontapé inicial para mais lutas que a gente pode estar tendo para angariar mais vitórias. E daqui para diante, assim, o que tu pode adiantar? Quais as próximas ações? Daqui por diante a gente vai continuar na rua, vai tentar continuar mobilizando os estudantes das universidades, da URGS, da PUC, né, os estudantes das escolas, mas também a gente faz um chamado bastante grande e forte para os trabalhadores se somarem a essa luta, né, porque as lutas ficam com maior peso quando tem categorias de trabalhadores, professores, bancários, né, os trabalhadores correios, que ano passado todas as categorias fizeram greve, né, os professores estaduais esse ano também fizeram uma grande e forte greve aqui no estado, em São Paulo também. Então a gente faz um chamado para os trabalhadores se somarem. Como é que o bloco de luta vê esse engajamento também de partidos políticos dentro das manifestações, bandeiras políticas? Qual é a posição do bloco de luta a respeito disso? O bloco, na verdade, é formado, né, por diversas entidades, tem partidos, tem PSOL, tem partidos do PSTU. Então, na verdade, a gente vê como positivo que partidos que estejam engajados realmente na luta se somem a isso. É claro que existem, obviamente, partidos que se somaram na luta depois que ela tomou uma dimensão muito grande, né? PT, PCdoB, que não compõem o bloco, não participavam das reuniões, não mobilizavam para chamar para o contra o aumento da passagem, agora estão se somando e estão, na verdade, querendo frear, digamos assim, a mobilização contra o governo, que a gente vê como algo negativo isso, né? Porque o principal responsável, né, quem aplica todas essas medidas que sucateiam, né, a saúde, a educação, é o governo federal e ele às vezes tem uma postura de não chamar a palavra de ordem contra o governo, né, não bater na Dilma, que a gente acha isso negativo, porque, né, como eu falei, o governo Dilma que aplicou as medidas, o governo Fortunati, o governo Tássio, o governo Haddad e Alckmin em São Paulo, né, que tem reprimido cada vez mais as mobilizações, então eles são os grandes responsáveis, né, por tudo isso que está acontecendo, na verdade. Mas assim, não há nenhum tipo de financiamento desses partidos políticos dentro do bloco? Não tem? Não. A gente tem
autonomia, total autonomia financeira, autonomia de luta também. A gente não é ligado com o governo, nenhum partido fala em nome do bloco, né? Isso a gente mantém a nossa total autonomia.